Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série VBI Fundos de Papel. Nesse episódio, vamos focar nos nossos fundos de crédito listados, o CVBI e o BARI. Vitor, começando pelo CVBI, nosso fundo de crédito, que completa 5 anos, você poderia falar um pouco da estratégia do fundo? O CVBI, ele tem hoje um patrimônio líquido aproximadamente de 1,1 bilhão de reais, um dos principais fundos imobiliários que investem em crise no mercado, tem uma liquidez média diária de 2,5 milhões de reais. Basicamente, a estratégia dele é uma estratégia mais focada em investir em CRIs high grade, onde a gente considera como CRIs no universo ali de investment grade. Basicamente, são CRIs com uma nota de classificação aqui interna equivalente a um BBB. Ele é um fundo que a gente montou a estratégia pensando em recompor o poder de compra do investidor. Então, ele é um fundo que sempre aloca de uma maneira preponderante em IPCA+. Ao longo desses 5 anos, ele é um fundo que sempre teve 70% ou mais de sua alocação em CRIs indexados a IPCA. A ideia, então, é montar uma carteira bem diversificada, com risco baixo, e entregando um spread de crédito diferenciado para os nossos cotistas. Quando a gente fala em diversificação, a gente busca ter essa diversificação tanto por ativo, então diversificação por risco de crédito, diversificação por localização, que é importante. A gente também, por exemplo, não quer ter uma exposição muito grande numa única região. Exemplo recente, a inundação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Se tivesse uma exposição 100% do fundo lá, isso poderia ser um grande problema para a gente. Uma diversificação também por segmento do mercado imobiliário. Essa diversificação, olhando por esses diferentes prismas, ela é bem relevante para reduzir também o risco de uma maneira geral, quando a gente olha a composição do portfólio, é um portfólio com um nível de risco baixo. Para se ter uma ideia, quando a gente faz a média ponderada do risco que a gente entende na nossa avaliação de crédito, a gente chega a um risco equivalente a um A na carteira do fundo para um prêmio de risco de 3 a 4%. Hoje ele está mais próximo ali de 3,5%. Em relação à curva do Tesouro. Então, acho que do ponto de vista de risco-retorno, a gente tem entregado um resultado bem interessante e bem acima do mercado. Para poder ilustrar isso de uma maneira melhor, desde o início do fundo, ou seja, a listagem do fundo em setembro de 2019, até hoje, a gente entregou um retorno basicamente ali anualizado de 13,5% contra um retorno do IFIX recebíveis, que é basicamente pegando todos os fundos imobiliários recebíveis que compõem o IFIX e vendo qual é o retorno, de 11,5%. Então a gente supera o IFIX recebíveis, ou seja, supera o mercado aqui de fundos imobiliários que investem em recebíveis, os CRIs, em mais de 2% ao ano. Quando a gente compara com o IMA-B, a gente também supera o IMA-B com bastante folga. Então é uma estratégia que desde o início a gente definiu ela como sendo uma estratégia diferenciada, sem ficar tomando riscos desnecessários aqui, para manter uma estratégia que dá um conforto do ponto de vista de risco para os nossos cotistas, traz uma rentabilidade superior à rentabilidade de mercado e a gente tem conseguido entregar isso com bastante disciplina na execução da estratégia. E o que a gente pode esperar do CVBI daqui para frente? O CVBI está num momento interessante. A cota no secundário tem negociado próximo à cota patrimonial do fundo. Em alguns dias tem ficado acima, em alguns dias tem ficado abaixo. Olhando a cota patrimonial do fundo, a gente está no momento em que a B está muito elevada. Ela fechou o mês passado praticamente a 6,5, agora ela recuou um pouco, está no patamar de 6,20, olhando ali para a B de 5 anos. E o fundo, quando a gente pega ali a marcação a mercado dos ativos, a gente está com uma carteira rendendo na faixa de inflação mais 9,5%. Se a gente desconta ali mais ou menos os custos do fundo de 1%, a gente está falando do fundo está entregando líquido ali aproximadamente inflação mais 8,5%. Se você acredita que a inflação vai estar no patamar de 4%, a gente está falando aí de 12,5% de um retorno nominal. Lembrando que o fundo ele é isento de imposto de renda, então você vai comparar esse 12,5% sem imposto de renda com as outras opções do mercado, por exemplo, como o Selic hoje, pagando basicamente 10,5%. Isso ainda tem um imposto em cima ali do investimento de CDB tradicional ali no caso da Selic. É um momento interessante porque o investidor que inclusive aproveita para pegar essa cota no secundário um pouco abaixo do patrimonial, na medida em que a B ela fecha, a gente vai ter ganho da valorização patrimonial. A tendência é essa cota do fundo também valorizar. Então você entra num fundo que
vai entregar uma taxa de carrego elevada, na faixa ali de inflação mais 8,5%, como a gente comentou, que dá quase 12,5%, que isso é quase 1% ao mês, e com um potencial de valorização da cota. Então, diria que, do ponto de vista de momento de investimento, está num momento interessante. A carteira é uma carteira que está saudável, a gente não vê nenhum ponto de atenção ali nessa carteira do fundo. A gente não imagina ter grandes modificações ali na carteira no curto prazo. Então, diria que é um momento bem interessante ali para o CVBI. Bom, e passando agora para o Bari, que é um fundo que a VBI assumiu a gestão em setembro de 2023, após adquirir a Bari Assets. Você poderia comentar um pouco sobre esse processo de aquisição e esses últimos meses do fundo sob gestão da VBI? No caso do Bari 11, né? Obviamente tem uma liquidez inferior do CPBI. Ele é um fundo que tem uma estratégia para focar mais em CRIs pulverizados. Né? O que seriam esses CRIs pulverizados? Cujo lastro ali são basicamente contratos de compra e venda de um ativo imobiliário ou de um crédito imobiliário, onde que o devedor final é uma pessoa física e você tem uma carteira pulverizada de mais de 1.000 contratos de compra e venda com essas pessoas físicas. Quando você enxerga o risco de crédito, é um risco de crédito bastante pulverizado, porque no final do dia é uma pessoa física que às vezes representa 0,3% do PL do fundo, essa dinâmica aí do Bari. Ele tem uma alocação muito grande em ativos IPCA, mas ele também tem uma alocação muito grande em IGPM. Hoje a gente tem quase ali 25% IGPM, 75% IPCA. Esse índice IGPM ele acaba trazendo mais volatilidade para o retorno do Bari. Se a gente pega, por exemplo, o IGPM do último ano, foi praticamente zero, enquanto o IPCA foi na faixa de 4%. Então, obviamente, foi prejudicado por esse índice de preço, caso o IGPM um pouco menor do que o IPCA. Nos últimos 2 meses teve um IGPM maior, então isso acaba trazendo volatilidade ali para o retorno do fundo, mas no acumulado ele tem sofrido desse período, ele entregou um dividendo menor, muito influenciado pelo IGPM. Um outro fator é que esse é um portfólio construído ao longo de um momento em que a curva da NTNB estava bem mais baixa, então a taxa de aquisição e a taxa de carrego do fundo ela é um pouco menor. Isso também faz com que o fundo entregue um nível de patamar de dividendos um pouco menor, olhando principalmente pela patrimonial. Claro que o mercado corrige isso no preço da cota. Está sendo negociada com desconto e um desconto relevante em relação à cota patrimonial, fazendo com que, quando a gente olha a projeção de rentabilidade do fundo, dada aquela cota no secundário, ela está numa rentabilidade projetada também super interessante, na faixa de 12% ao ano. Tem um elemento que é importante falar, que é tem um grande upside escondido aqui, que é a carteira do Bari, pelo fato de ser uma carteira pulverizada, é uma carteira que ela apresenta muito pré-pagamento. Então eu recebo, é um duration mais curto, a gente recebe o principal de volta mais rapidamente, fazendo com que eu possa alocar esses recursos novamente no mercado e justamente capturar um nível de taxas mais elevado, fazendo com que a taxa média do portfólio do fundo ela aumente. Para você ter uma ideia, a gente está com um duration na carteira do Bari menor do que 3 anos e a gente recebe uma amortização extraordinária, que não está nem nesse duration projetado, de 10% da carteira do fundo. Então, se a gente faz essa projeção, ao longo dos próximos 2 anos, eu devo receber ali basicamente quase 40% ali de principal de volta desse fundo que eu vou poder reinvestir em outras operações com taxa de juros mais elevada. Então, é um momento em que, quando a gente olha os próximos 2 anos, a taxa média de investimento do fundo deve subir. Para quem entra nesse patamar de cota agora, está com bastante desconto, vai se apropriar de todo esse ganho aqui do aumento da taxa média de alocação do fundo, fazendo com que o dividendo suba. E à medida que o dividendo for subir, aí, obviamente, essa cota aqui, o mercado vai fazer esse ajuste e essa cota vai subir, fazendo com que, além de ter um carrego elevado, o próprio carrego do fundo vai subir e, por consequência, essa cota do fundo deve acompanhar. Deixando todas as outras condições de mercado constantes, basicamente esse é o efeito aí que deve acontecer com o Bari. Bom, ambos os fundos estão em momentos super interessantes. Se você quiser conhecer mais sobre esses fundos, acesse o nosso site www.vbirealestate.com ou contate o nosso time de RI através do ri@vbirealestate.com. Esse foi mais um episódio da nossa série VBI Fundos de Papel. Até a próxima!